Abre comigo sua Bíblia. Se eu estiver esquecendo de alguma coisa, alguém me lembra, tá? Abre sua Bíblia comigo em Atos capítulo 27. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Irmãos, eu estava num dilema entre duas mensagens. Muito embora eu acredito que já tenha pregado essa mensagem aqui. Eu estive num dilema entre duas mensagens até a nossa reunião de oração na sexta-feira. Aí eu brinquei com Elaine quando ela fez um comentário, já no finalzinho da nossa reunião de oração. Ela brincou, falou alguma coisa, a gente riu. Clélia lembra, Sandra lembra, e eu falei assim, a gente está rindo, mas o que Elaine falou é resposta de oração para mim. Particularmente, resposta de oração sobre qual mensagem eu deveria pregar no domingo, porque eu estava, durante a semana, com um conflito no meu coração sobre qual dos dois textos abordar. E ali eu entendi que Deus falou para mim claramente, até porque ela usou uma expressão do próprio texto que eu estava por pregar. Então, assim, eu não sei se você já ouviu essa mensagem, talvez faça um novo sentido para você. Eu espero que faça sentido para quem está aqui. Muito embora eu também preciso lembrar alguma coisa, uma outra questão. A gente, às vezes, precisa ouvir mais de uma vez a mesma verdade. Porque, como diz certo pregador que pregou 11 vezes o mesmo sermão, e a igreja, certa vez, lhe perguntou, um membro perguntou, pastor, não é possível. A gente vem aqui, o senhor está pregando a mesma mensagem o tempo inteiro, a gente não aguenta mais. E ele disse assim, eu vou pregar essa mensagem até vocês começarem a fazer o que ela ordena que seja feito, que não adianta a gente ouvir uma mensagem depois da outra e nunca pôr nenhuma delas em prática. Que Deus hoje possa nos dar graça dessa mensagem entrar poderosamente no nosso coração, aqueles que ela falar e possa gerar transformação. Atos capítulo 27, a partir do verso 1, eu vou ler o capítulo todo, mas eu não vou me ater a todo o capítulo, apenas para me auxiliar já a versão Almeida Revista e Atualizada, apenas para me ajudar a fazer com que você entenda o texto em questão. Diz assim, a partir do verso 1, quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta na altura de Salmona. Costeando-a, penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo, Senhores,
vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fênice, e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos deixamos levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Clauda, ou Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro do mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiam os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras na proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então, os soldados cortaram os cabos da nau, ou do bote, e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois o partiu e começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também todas as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia.
Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se-lhe e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Vamos orar? Deus querido, nós louvamos o Teu nome por esta manhã, por este dia, por essa celebração, em que temos a oportunidade de, estando em Tua presença, ouvir a Tua voz e comemorar da mesa do Senhor que nos chama à comunhão. Nos ajuda agora a discernir a Tua palavra para a nossa vida e fazê-la ter sentido. Afinal de contas, estamos aqui todos quantos o Senhor deseja falar nesta manhã. Tanto aqui presencialmente, quanto os que estão de casa assistindo nesse momento. É conosco que o Senhor deseja falar nessa manhã. Então, testifica da Tua palavra no nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu queria destacar 3 versos. O primeiro deles é o verso de número 16. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Clauda, a custo conseguimos recolher o bote. Outro é o verso de número 30. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse-lhe Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. E o verso 32, então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram ir. Eu quero destacar esses 3 versos, porque eles trazem o ponto onde hoje eu desejo falar. Mas o texto em questão que nós lemos é um texto escrito por Lucas. Lucas é o escritor do livro de Atos. E como médico, um homem da ciência daquela época, Lucas tem uma maneira toda peculiar de escrever. O Evangelho de Lucas tem detalhes importantíssimos. Lucas escreve o seu evangelho para um amigo grego que havia se convertido, chamado Teófilo. E ele escreve o livro de Atos a esse mesmo amigo para fortalecer, para afirmar a fé de Teófilo, que havia se convertido. Teófilo era um grego e, como tal, a abordagem que Lucas faz, tanto do seu evangelho quanto do livro de Atos, é uma abordagem que diz e que fala muito com os leitores de origem grega, que se apegavam aos detalhes e se apegavam às boas narrativas. Então, Lucas escreve o primeiro tratado para Teófilo, que é o Evangelho de Lucas. O segundo tratado, como ele começa mesmo a dizer no livro de Atos, é aquilo que Jesus continuou a fazer depois de ter sido assunto aos céus. Ele continuou a realizar por meio do Espírito Santo. E aqui no verso 27, Lucas narra uma viagem desastrosa da qual ele fez parte junto com Paulo. Lucas está aqui, obviamente, escrevendo talvez 30 anos depois, aproximadamente,
Lucas está relatando os eventos que aconteceram nesse episódio, e ele relata isso com uma gama enorme de detalhes, assim, muito interessantes. Eu não sei, mas não sei você, mas quando eu leio esse texto, eu fico assim fascinado com algumas expressões que Lucas usa. Lucas diz que Júlio, o centurião da corte imperial, trata Paulo humanamente. Uma expressão interessante, né? Lucas diz que, diante das palavras de Paulo, o centurião preferia confiar no piloto do navio do que naquilo que Paulo estava dizendo. Expressões assim que dão uma vitalidade enorme a essa narrativa, quando ele diz que, soprando o sul brandamente e pensando já terem alcançado o que desejavam, partiram de Creta, mas foram surpreendidos por uma tempestade, um vento forte chamado Euraquilão. E essas expressões todas, que dizem respeito à humanidade, Lucas era médico, a essa percepção humana das coisas, me chamou a atenção particularmente no verso, a partir do verso de número 13, mas especificamente no verso 16. E no verso 16 diz que, no verso 15 diz, sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Ficaram à deriva e, passando sob a proteção de uma ilhota chamada Clauda, a custo conseguimos recolher o bote. E me chamou a atenção essa expressão, que é onde eu quero hoje me deter, no texto que fala da viagem do apóstolo Paulo para Roma. Paulo estava preso, Paulo havia apelado para a corte romana, porque Paulo estava prestes a ser julgado pelos judeus. Eles queriam matá-lo. Paulo, entendendo isso, era alguém que tinha dupla cidadania, ele tinha o green card, e ele apela para a corte de César. Quando eles percebem que Paulo é um cidadão romano e que apela para a corte de César, para tudo, porque agora ele tem que ser levado à presença do imperador para ser julgado. Alguém cometer alguma coisa contra aquele prisioneiro de segurança máxima, que agora precisa apresentar-se diante de um juiz federal, numa esfera local, ia ser um problema grave. Então agora Paulo está protegido. Só que ele precisa embarcar em sentido a Roma, para se apresentar diante do imperador. E essa a viagem catastrófica de Paulo. Ele embarca num navio e troca de navio, faz escalas e tudo mais, mas o texto nos mostra uma viagem que não deveria ter acontecido. Em determinado momento, como a navegação já demorava muito tempo, os ventos eram contrários, o texto diz que já havia passado o dia do jejum. O dia do jejum que o texto relata, que Lucas relata, é uma época, né? Era provavelmente a festa do dia da expiação nacional, talvez o dia da festa do Purim, que era aquela festa que fora estabelecida no período da rainha Esther, onde ela conclamou, junto com seu tio Mordecai, um jejum nacional para que Deus pudesse libertar o povo. Ficou sendo conhecido como o dia do jejum, ou o dia da expiação nacional, o dia que Deus teve misericórdia do seu povo e livrou a Israel do antissemitismo, né, de Agag, dos agagitas, lá no Império Assírio, no governo de Assuero. Só que essa festividade se dava aproximadamente entre setembro e outubro.
entre setembro, na verdade, setembro e outubro, e essa viagem provavelmente ocorre de outubro a novembro. Já havia passado o dia do jejum, já havia passado essa festividade, essa comemoração, essa data. E essa era uma época em que se preferia não realizar as navegações, porque o mar se tornava bravio, era o período das tempestades. É mais ou menos agora, quando a gente vem agora, né, novembro e dezembro aqui na região sudeste, começa a chegar aí o verão e começa a vir frente fria, e aí, de tempos em tempos, a gente tem aquela chuvarada braba aí, que ocorre no mês de dezembro, finalzinho de novembro, início e até o final de novembro, de dezembro, quantas vezes, no início dessa igreja, nós ajudamos alguns irmãos a retirar água de dentro de casa, lavar a casa dos irmãos de Nedson e Graça, quantas vezes, casas alagadas, há alguns anos atrás, no início da nossa igreja, nesse mesmo período. Me lembro de uma vez, dia 25, tínhamos uma cantata programada e esses irmãos participando da cantata com a casa totalmente alagada, com 2 palmos de água dentro de casa. Muito difícil. Então, essa viagem se dá num momento impróprio. E aí Paulo já havia orientado, não era para sair de lá, mas saíram. Agora vão ter que enfrentar uma tempestade. Só que Paulo diz que tem um trunfo guardado. Um anjo do Senhor aparece para ele e diz: olha, Paulo, acontece o seguinte, deu ruim, mas vocês só vão perder o navio e a carga, porque Deus entregou em suas mãos todas as vidas. Lucas diz que são 276. É o cara da ciência, né? O cara dos números exatos, das expressões exatas, é o cara da pesquisa histórica. E vocês todos vão sobreviver, mas havia uma necessidade, tem que ficar todo mundo no navio. Mas diante disso, o texto nos diz, por algumas vezes, por 3 vezes, que tudo que alguns deles desejam é salvar o bote. O bote aqui é o bote salva-vidas. Sua expressão diz barco, outras diz batel, outra diz anau, que é onde Elaine falou na nossa reunião de oração. Lá no finalzinho da reunião de oração, não sei por que cargas d'água, Elaine diz assim: solta o cabo da nau. Solta o cabo da nau. Nau é o navio, é o bote salva-vidas. Essa expressão, solta o cabo da nau, ficou até mal interpretada, né? Porque fizeram até uma música, dizendo que esse tal de Danau era terrível, que Danau não soltava o cabo, ia todo mundo morrer, porque Danau, solta o cabo, Danau, mas é o cabo da nau. Danau não é o nome da pessoa, né? Cabo da nau, do bote. Quando você quiser rir, entra na internet, bota aí, solta o cabo da nau. Aí o pessoal disse: Danau era terrível, mata Danau, joga Danau no mar. Mas coitado, Danau nunca existiu. E aí Elaine foi e citou essa. E aí eu tive convicção de que deveria falar sobre Danau nessa manhã. Não, sobre botes que não salvam vidas. Por que botes que não salvam vidas? Porque é uma contradição de termos aqui. É o mote da mensagem. O bote que no meio da tempestade, o texto diz, a muito custo puderam segurar e trazer para cima do navio, me chama a atenção para uma realidade das nossas vidas. Isso não é uma mensagem expositiva, obviamente, né? É uma mensagem temática. Mas eu quero destacar esse aspecto, que no meio dessa tempestade, a primeira coisa que eles pensaram em fazer foi salvar o bote salva-vidas.
eu penso que existem dois aspectos interessantes aí. Um é o aspecto da prudência, da racionalidade, da razão humana. É bom ser prevenido. É bom haver planos de contingência. É bom a gente ter outras opções em muitos aspectos da vida. Por exemplo, temos extintores de incêndio aqui, vários. Fernando fez a gente comprar aqui quase que metade do estoque de extintores de incêndio que tinha o cara ali. O que é um extintor de incêndio? Extintor de incêndio é um bote, é um plano B, é um plano de contingência. É algo importante para que, se houver um curto, algum início de chama, de fogo, a gente ter como apagar, debelar. Existem muitas circunstâncias na vida em que um plano B é importante, um plano de contingência é importante. Mas eu gostaria de destacar que existe um aspecto na vida em que não pode haver um plano B. Porque é isso que um bote salva-vidas é, não é? O bote salva-vidas é um plano B. Uma das maiores catástrofes que existiu na navegação mundial foi o afundamento do Titanic. Por quê? Porque havia-se a presunção de que nem Deus afundava aquele navio, portanto, era desnecessário uma quantidade suficiente de botes salva-vidas. Não possuía bote para todo mundo. Você tem certeza disso, ó. Leonardo DiCaprio morreu naquele filme. Eu vi. Não havia botes suficientes, sabe-se disso, e muitas pessoas morreram. Mas por uma presunção. Agora, irmãos, existem circunstâncias na vida, e quando a gente fala de circunstâncias, nós estamos falando dessa relação nossa com Deus. No caso em questão, o plano B, que era o bote salva-vida, ou seja, se essa viagem der errado por algum motivo, essa embarcação for atingida, nós temos um recurso para nos salvarmos. Ela perde o sentido quando a nossa relação, quando o que está em foco é a nossa relação com Deus. Na nossa relação com Deus não pode haver plano de contingência, não pode haver plano B, não pode haver bote salva-vida. E é interessante porque esse bote, que em tese salvaria as vidas deles diante de uma catástrofe no meio do mar, era o laço que iria levá-los à morte. Quando, lá no verso 30, nós lemos que, achando que estavam próximos de encontrar rocha, os marinheiros, que já tinham levantado o bote, guardado ele junto lá no navio, cingiram, amarraram ele para que não se perdesse, e posteriormente já haviam entendido o que Paulo havia falado, que era necessário, porém, que todos ficassem no navio. Você pode questionar por que Deus quis fazer assim. Temos que perguntar a Ele, mas o ponto é que Deus iria salvar todos, ainda que em destroços, mas todos, se todos permanecessem no barco, no navio. E quando alguns marinheiros, com medo, usando o argumento de que iam lançar a âncora na popa, na verdade estavam arriando o barco salva-vidas, que eles iam meter o pé. E Paulo diz então para o capitão do navio: olha, se eles não ficarem, ninguém de vocês vai se salvar. Nenhum de vocês vai se salvar, não poderei salvar-vos. A vida deles e de vocês, a vida de vocês depende da deles. E aí então, o piloto do navio, o comandante, dá ordem para que da nau cortasse o cabo. Não, para que cortassem o cabo da nau, do bote. Cortam, o bote vai embora. Porque
que coisa engraçada, né? Aquilo que deveria ser um objeto de suporte, um objeto de contingência, se tornara o laço de morte da vida daquelas pessoas. E aí era preciso, deixar partir e deixar ir embora, porque se fica aquele bote ali, ele continua sendo a tentação de alguém entrar. Eles partem o cabo e deixam o cabo sair. O que me chamou a atenção, então, nesse texto, e olha que eu me lembro da primeira vez que eu falei sobre essa mensagem, foi no primeiro sermão que me deram oportunidade no seminário em 2002. Eu me lembro que estava lá o diretor do meu seminário, Henrique Calado, que é pastor da Oceânica, todos os professores do seminário, todos os alunos. Eu, aluno do primeiro período, só podia pregar aluno do sexto período em diante, mas não sei por que erraram na escala e eu, diante de colegas no seminário e de professores, tinha que pregar a mensagem. Falei, vou mandar na lata deles o que Deus colocou no meu coração. O que me chama a atenção nesse texto para nós nessa manhã, irmãos, é o fato de que Lucas chama a atenção para essa expressão: a muito custo podemos segurar o bote. E eu fico me perguntando e pensando, quantos são os nossos botes, quantos são os nossos planos de contingência, quantos são os nossos planos B que construímos na nossa vida, na ausência de Deus ou no medo de Deus falhar. Eu penso que nessa manhã a gente pode ter duas aplicações aqui a esse texto, é essa mensagem. A primeira delas é para quem ainda não conhece Cristo, ainda não tem uma decisão clara e bem formada no seu coração sobre Jesus. Quantos botes podem ser construídos para que uma pessoa viva longe de Deus, para que uma pessoa coloque a sua confiança em coisas que, em tese, seriam as suas tábuas de salvação. Uma outra possibilidade é a gente pensar na vida daqueles que já têm Cristo, que conhecem a Deus, mas que continuam carregando, arrastando seus botes salva-vidas, com medo de Deus falhar em algum momento. E mal sabem eles que estão carregando um laço de morte para a sua vida a reboque, porque em qualquer momento são tentados a pular dentro daquele bote para se livrar de alguma situação. Quais são os botes que, via de regra, nós construímos na nossa vida e no sentido de construirmos como botes salva-vidas, como circunstâncias que nos dão a possibilidade de estarmos seguros? Primeiro, eu quero destacar o chamado bote das riquezas. Pensa comigo, abre a sua Bíblia aí, se você puder, ou mesmo se você só quiser ouvir. O Pedro quer colocar? Lucas capítulo 12, verso 13. A gente sabe que tem algumas áreas da vida humana que são muito nevrálgicas, né? A área da vida material, a área da vida emocional e afetiva, e a área da espiritualidade. Na área da vida material, muitas vezes, nós construímos os botes das riquezas
e dos projetos humanos. Esse é o primeiro bote que eu gostaria de destacar. Em Lucas 12, verso 13, conta... Você está em Lucas 12, 13 aí? Tá? Almeida Revista e Atualizada, eu que estou errado aqui. Diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, Lucas está relatando aqui um outro momento, né? Ordena, meu irmão, que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partido entre vós? Jesus então chama a atenção duas pessoas que estão numa litigância, né, QPC, numa questão, numa discussão sobre questões de herança financeiras. Então, o verso 15 diz assim: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: olha a parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. Eu não tenho mais lugar para botar tanto bem. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. E então direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Esse é o primeiro bote, o bote da proteção material, o bote do acúmulo de bens, para que não tenhamos falta de absolutamente nada. Mas qual é o drama desse texto? Esse homem constrói para si um plano de segurança, um plano de salvação, mas o que ele não sabe é que esse se trata de um bote que não poderá salvá-lo. Ironicamente, irmãos, Jesus diz que no dia da sua aposentadoria, esse homem ia receber a visita da morte. Terminou de realizar o seu grande projeto e agora não teve tempo de gozar todos os bens, porque nesta mesma noite baterão à tua porta pedindo a tua alma e o que tu tens preparado para ela. Há pessoas que estão afastadas de Deus. Há pessoas que estão construindo a segurança da sua vida em bens materiais, em riquezas e projetos humanos. A sua segurança é Deus, a sua segurança é o dinheiro, a sua segurança são os seus bens, a sua segurança são os seus recursos, a sua segurança é a sua capacidade. Mas, irmãos, tudo isso faz parte de um bote que não salva vidas. Bota a minha imagem aí, Pedro, por favor. Bota a imagenzinha aí. São botes que não salvam vidas. O segundo bote que eu quero destacar, como eu disse para vocês, 3 áreas nevrálgicas da vida humana. A área material. E aqui, deixa eu então concluir esse ponto, eu ia fazer a aplicação depois, eu vou fazer a aplicação aqui. A gente pode fazer a aplicação em 2 aspectos aqui. Primeiro, de pessoas que não têm vindo a Cristo, porque confiam na sua capacidade, confiam na sua riqueza, confiam na quantidade de bens que têm.
São pessoas que dizem, eu não preciso de Deus. Eu já ouvi isso uma vez de uma pessoa que tempos depois dobrou-se aos pés do Senhor Jesus, porque eu ouvia dele o seguinte: o meu Deus é a minha capacidade, o meu Deus é a minha disposição de acordar cedo e correr atrás. Olha, eu acho que acordar cedo e correr atrás, todos nós precisamos. É uma demonstração do nosso esforço. Não há sucesso sem que haja muito trabalho, é verdade. Deus também gosta disso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: nunca sem Deus. Porque sem Deus é possível que você não acorde no dia seguinte com saúde suficiente para buscar. E foi isso que aconteceu com essa pessoa. Ele batia no peito dizendo que seu Deus era a sua capacidade, até o dia que ele não acordou com capacidade. Caiu enfermo. E depois deprimido. E descobriu que a sua capacidade muito pouco podia. Esse homem passou uma crise grande por um tempo na vida dele, inclusive afetiva, mas depois rendeu-se ao Senhor Jesus. Hoje é irmão em Cristo, alguém que depende de Deus, alguém que continua trabalhando muito, ele é muito trabalhador, é muito dedicado, mas alguém que não abre mão da pessoa, da presença e da graça de Jesus sobre a sua vida, porque entendeu, como Jesus disse em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Há pessoas, contudo, que estão achando que seus bens vão dar conta da sua vida. Estão longe de Deus. A essas pessoas eu digo: se você não colocar Deus na sua vida, vai ter uma triste surpresa no final da sua caminhada. Como esse homem aqui, você pode ter muitos celeiros, muitos recursos, muitos bens, muitos títulos, mas você não vai ter o que apresentar para Deus no fim da sua vida. Porque quando você colocar todos os seus tesouros na presença daquele que é o Senhor de todo o universo, que é o dono de todo o ouro e de toda a prata, não vai haver absolutamente nada para que Deus fique impressionado. Mas deixa eu fazer uma segunda aplicação. Levemos em consideração essa possibilidade na vida de cristãos. Em que aspecto? É óbvio, não são pessoas que estão trocando Deus pelo dinheiro, mas são pessoas que talvez estejam trazendo o seu bote salva-vidas amarradinho no seu navio, e que não estejam confiando tão plenamente na graça do Senhor, que em algum momento podem pensar assim: se tiver alguma necessidade, eu não preciso nem de Deus, eu tenho meu bote aqui. Quando eu me converti, eu tinha 2 armas. E aqui eu acho que cristãos podem se defender. Acho que cristãos devem poder se defender. A minha questão não era essa. Eu tinha uma arma que não era legal e tinha uma arma que era legal. Não era criminoso, não assaltava ninguém, mas de vez em quando eu e alguns amigos, a gente dava uma de justiceiro pela área, coibindo um pouco as ações criminosas. Não, não chegou a isso não, irmão. Uma vez tinha um estuprador na região e a gente fez algumas incursões. E uma arma era registrada. Eu me lembro que eu me converti e depois eu entreguei essas armas. E eu me lembro que eu fiz isso, sabe por quê? Naquele momento, para mim, foi uma coisa importante. Eu me lembro que um domingo que eu tinha chegado da igreja, eu não era pastor, era recém-convertido,
Mas aquele negócio de ter uma arma, para mim, era a minha segurança. Eu confiava demais na minha capacidade com relação àquilo. Afinal de contas, eu tinha visto meu pai, eu cresci vendo meu pai sendo sempre um cara muito austero assim, tinha arma também e tal. Era das antigas ele, né? Então eu achei que aquilo ali era um meio de segurança. Muito embora, repito, acredito que muitas vezes Deus vai usar esse meio para nos guardar. Mas a nossa segurança precisa sempre estar em Deus e não em nós mesmos, e não naquilo que nós temos. Senão a gente está ferrado. E aí eu me lembro que um domingo, cheguei do culto. Eu não sei porquê, gente, quando eu estou pregando o texto, vocês fazem um rosto. Mas quando eu começo a contar as minhas histórias assim, vocês ficam muito interessados. Todo mundo quieto assim. E o povo vendo as minhas histórias aí, ó, e minha mãe lá na casa dela vendo, né? Meu filho, é isso mesmo? Eu não sabia disso. Bom, e voltando então ao ponto. Mas por que isso para mim foi um divisor de águas? Porque um dia eu saí da igreja de manhã cedo, no culto, e ia para casa, almoçava, descansava. A gente tinha culto à noite, era escola bíblica de manhã, videirão, tinha pouco tempo de convertido. Eu acho que não era nem videirão ainda. E almoçava, aquele soninho de domingo à tarde, e depois culto à noite. E aí, irmãos, estou eu descansando domingo à tarde, e eu vejo quando a Alessandra entra no quarto e diz assim: Luiz, eu acho que estão assaltando Vera. Vera era uma vizinha nossa que morava mais acima, né, da nossa casa. E aí, estão assaltando Vera lá e tal. Eu falei, mas como? Não, ela está correndo já por dentro do mato. E tinham subido dois caras, que a nossa rua era sem saída, tinham subido dois caras lá para cima. A primeira coisa que eu fiz quando eu acordei e ela falou isso, e eu tinha chegado da igreja, foi meter a mão na gaveta do lado da cama, peguei minha arma e já saí. E já saí dando tiro para cima, lá correndo para o final da rua e já sentando o dedo. E de repente, porque quando eu vi, ela estava correndo no meio do mato. Falei, os caras já estão atrás da vizinha lá, e eu já saí. E aí, irmãos, nisso descem os dois caras correndo desesperados. Eles tinham subido para filmar um bagulho lá no final da rua. Não tinha nada a ver, e ela estava estendendo roupa lá no final do terreno. Sei o que aconteceu. Um deles, um rapaz até conhecido da região, ele tinha um defeito na perna, que a perna era muito fininha, e ele pedalava empurrando a perna assim. Olha, ele passou igual uma locomotiva com aquela perna, empurrando, para aquela bicicleta descer correndo. E aí eu vi, mas o que foi interessante foi o seguinte, foi que na hora que eu peguei aquilo, eu já saí dando tiro de dentro de casa. Meu Deus do céu, tem como tirar essa mensagem do YouTube depois, né? Hã? Só cortar, né, Marcelo? E quando eu saí dando tiro de dentro de casa, gente, como é que é? Está prescrito, irmão? Bom, obrigado, irmão, valeu. E aí, mas o que me chamou a atenção, onde eu quero chegar, é que naquele momento, Deus me confrontou. Naquele momento que eu fiz aquilo, eu voltei para dentro de casa com o sentimento de que Deus estava falando assim para mim. Então, quer dizer que essa é a sua segurança. Quer dizer que tem um problema, tem uma situação qualquer, você resolve desse jeito. É assim que você vai resolver. Eu não tinha pensado duas vezes. Foi a primeira reação que eu tive. E eu falei, eu preciso cortar o cabo dessa nau. Eu preciso cortar esse bote.
E foi nessa época que eu me desfiz das minhas armas. Não que não seja lícito a um cristão ter a capacidade e a possibilidade de defender sua casa, sua família. Mas o fato de que, no meu caso, naquele momento, eu depositava a minha confiança na capacidade que eu tinha de resolver aquilo naquelas condições. E eu sabia que em todo o tempo que eu tivesse aquilo ali próximo de mim, eu lançaria a mão daquele expediente para resolver a situação. E aí eu acabei com aquelas minhas armas. Alguém falou assim, pô, você é doido e tal, tem o registro até hoje de uma e tal, papapá. Mas eu acabei com tudo aquilo. Estão enterradas no mar, estão enterradas no mar, no fundo do mar. Outras foram destruídas, estão, Deus sabe aonde. Eu sei que foi isso que eu fiz. O bote dos nossos projetos humanos, o bote das nossas capacidades pessoais. Segundo, o bote dos relacionamentos afetivos. Se eu falei que uma das áreas nevrálgicas na vida da gente é a área material, tem uma outra, que é a área emocional, afetiva. Olha o que diz o texto em João capítulo 4, o texto da mulher samaritana, que diz assim, a partir do verso 7, nisto veio a mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus replicou, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Aí ela respondeu, tu não tens como tirar e o poço é fundo, onde pois tem a água viva? És tu porventura maior do que o nosso pai Jacó e etc e tal. Aí Jesus vai e diz assim então à mulher, verso 16, vai, chama teu marido e vem. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens, não é teu marido. Isso que disseste é verdade. Esse é o segundo bote que as pessoas tentam construir e segurar a sua vida nos relacionamentos. Gente que deposita toda a sua esperança em pessoas, em relacionamentos. É interessante que João capítulo 4 é uma situação que se passa na cidade de Sicar. Sicar é uma palavra que significa bebida forte, algo inebriante. Essa mulher samaritana morava em Sicar, estava pegando água por volta do meio-dia no poço de Jacó. É uma mulher que está no 6º marido, é uma mulher que vive numa cidade cujo nome da cidade significa algo inebriante, bebida forte, distorção da realidade, e que está pegando água no poço de Jacó, cujo nome significa suplantador, enganador. Então, olha o que João está dizendo. Essa mulher tem uma necessidade, essa mulher vive numa cidade que tem a capacidade, ou que simboliza ser o lugar onde não se tem firmeza, algo inebriante que embriaga, e ela está buscando água no poço do enganador, do suplantador. E ela busca água o tempo inteiro e ela se embebeda dessa água e dessa realidade, e nessa bebedice emocional e afetiva, ela está no 6º marido. Alguém que está no 6º marido está procurando alguma coisa, não está? Alguém que está no 6º relacionamento sério nesse sentido está buscando algo.
E eu estou falando de maneira honesta. Tem pessoas que estão buscando a saciedade da sua alma em relacionamentos, em pessoas. Só que qual é a grande verdade? Ninguém pode dar isso para nós, senão Deus. São botes furados. São botes que não levam a pessoa a lugar nenhum. Olha, disseste bem, já tiveste 5 maridos, está no 6º, e o que você tem agora não é teu. Você é uma mulher sedenta. Agora, apliquemos isso aqui, que não são só mulheres, são homens. Hoje em dia, quantos a gente vê? Eu me lembro que vi uma reportagem de uma jovenzinha, adolescente, que diz que tinha ficado naquela noite com 8 homens. 8 homens. E o tinha ficado dela não era ficar de beijinho e abraço. Ela deu a entender que havia tido relação com 8 homens naquela noite, uma adolescente. O que pessoas estão procurando em relacionamentos desse jeito? Sites de relacionamento e mais sites de relacionamento. Botes que não salvam vidas, botes dos relacionamentos afetivos. Há uma necessidade na alma, e essa pessoa não encontra satisfação, mas não vai encontrar. Se você está me ouvindo hoje, você não conhece Cristo, a verdade é a seguinte: você não vai encontrar fora de Jesus a saciedade para a sua alma e para os seus sentimentos. Se você não encontrar primeiro em Jesus, você não vai encontrar sequer a pessoa certa. Você vai estar no 3º, no 4º, no 5º, no 6º, no 7º. E por fim, irmãos, 3º e último bote, o bote da religiosidade, como eu disse, 3 áreas nevrálgicas da vida humana: a área material, a área emocional afetiva e a área da espiritualidade. E aí eu tenho o texto de Marcos capítulo 10, eu não posso me esquecer desse jovem rico. Aí você diz, mas o texto fala do jovem rico. O meu bebê hoje está chorando. Ah, meu bebê, fez um aninho ontem, essa minha gatinha linda. Ah, minha gatinha, Tetezinha do meu coração. Marcos capítulo 10, verso 17, olha o que diz esse texto, gente. Pondo-se Jesus a caminho, correu ao seu encontro um homem, e ajoelhando-se perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Tem um cara religioso aí, esse garoto. Jesus cita a lei, ele diz: eu tenho feito tudo isso. Mas Jesus, fitando-o, o amou e disse: mas te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Talvez, à primeira vista, a gente possa dizer: não, mas esse cara é o cara que confia no dinheiro. Não, ele não confia no dinheiro. Ele ama o dinheiro. Ele ama os seus bens. Ele ama as suas propriedades. O problema não é esse. O problema foi que, para justificar isso, ele construiu uma religiosidade. Ele se garantia: bom mestre, que faço para herdar a vida eterna? E Jesus diz: cumpre os mandamentos. E ele disse: eu cumpro, desde a infância. Ele está satisfeito em alguma medida. Ele está dizendo: olha, se é isso, está tudo certo. Eu cumpro os mandamentos desde a minha tenra infância. Qual o problema, irmãos? Qual o problema? O problema é que religião não salva ninguém.
O problema é que ser frequentador de igreja não salva ninguém. O problema é que quando pessoas nos procuram e dizem assim, eu vou à igreja porque eu preciso levar meus filhos, né? Porque é importante crescer com uma boa religião. Do ponto de vista do freio moral, a religião tem um poder enorme, seja ela qual for. É um aspecto da graça comum de Deus que arrefece o ânimo mal do ser humano. É um freio moral a religião, e nesse sentido social, cultural, comunitário, é importante, é bom, mas não salva ninguém. Faz com que cidadãos que agem corretamente por causa desse freio moral se encontrem no final da vida no inferno. Porque salvação só é possível se encontrar em Jesus Cristo. Religião não leva ninguém para o céu. Religião pode nos tornar bons cidadãos. Religião pode nos dar freio moral. Mas somente Jesus Cristo salva. E quando a gente fala Jesus Cristo salva, nós estamos dizendo de um relacionamento em ouvir a voz de Deus e obedecer. O problema desse rapaz é que ele foi buscar a resposta, e a resposta não era somente aquilo que ele queria ouvir. Jesus olhando para ele, e talvez ele já se auto-justificando. Sabe aquele aluno que faz a pergunta já tendo a resposta? Ele quer mostrar que ele sabe, que ele pode, quer justificar-se diante de si. Então ele diz assim, mestre, que faço para herdar a vida eterna? Eu já sei que eu sou ótimo religioso. Ele vai dizer, tem que cumprir os mandamentos. E eu direi para ele, Senhor, eu sou essa pessoa, eu sou gente boa, eu sou do bem. É bom ser do bem. Eu sou legal. Eu sou o cara que cumpre essa lei. Só que ele não esperava receber de Jesus o seguinte: para ser salvo, filho, você tem que exceder a lei. Para ser salvo, você tem que crer em mim. E crer em mim nesse momento, para você, significa dizer, abre mão das coisas que você tem e me siga. E aí você vai ter um tesouro nos céus. E a religião do garoto não dá conta disso. Ele declina. Qual a surpresa? Quando descobrira esse jovem que sua boa religião não era suficiente para salvá-lo. Que desapontamento sofrera quando descobrira que o seu antigo plano religioso, seu bote, não fora capaz de salvá-lo. Porque apenas a obediência pela fé em Cristo pode nos salvar. Não eram as obras de caridade que lhe concederiam a vida eterna. Ele tinha de identificar-se e crer em Cristo. Tem muita gente que está aí preso em religiões, obras de caridade, estão fazendo o bem, e é bom ser do bem. Estão fazendo o que é justo, estão assistindo aos pobres, estão dando assistência ao necessitado, aos órfãos e às viúvas. Tem pessoas que estão em religiões que pregam a salvação por meio da caridade. Fazer a caridade é bom, fazer a caridade é o certo, enquanto pessoas, mas fazer a caridade não salva ninguém. Porque não há caridade que eu e você possamos fazer que pague a conta da nossa distância com Deus por causa do pecado. Seria necessário, além de todas essas caridades, morrermos na cruz, mas nem assim seríamos capazes de nos salvar. Porque a nossa natureza é caída, a nossa natureza é pecaminosa. É um bote que não salva vidas. O bote da religiosidade, o bote da boa religião, o bote da caridade, o bote de fazer o bem. É bom ser do bem, é importante ser do bem, sobretudo cristãos precisam ser do bem e fazer o bem, mas fazer o bem apenas, moralmente falando, não é suficiente para salvar. Esse jovem fazia tudo isso,
Mas faltava uma coisa para ele, que era crer, que era depositar a sua confiança em Cristo e obedecê-lo. Jesus não pediu o dinheiro de todo mundo. Na verdade, Jesus não pediu dinheiro nem desse rapaz, porque não pediu nada para ele. Disse, vai, vende o que você tem e dá aos pobres. E depois vem e me segue, que você vai ter um tesouro na vida eterna. Só que ele estava arraigado, amando aquela riqueza, e achava que o seu sistema religioso era capaz de salvá-lo. Irmãos, são botes que não salvam vidas. Infelizmente, às vezes na nossa caminhada com Deus, em nossas vidas, em nossos ministérios, em nossas vocações, não são poucas as vezes que nós construímos ou trazemos a reboque planos B, planos de contingência, que nos oferecem certo conforto e segurança, no caso de alguma dificuldade diante da vida cristã. Mas jamais Jesus admitiu isso, irmãos. Isso pode ser até importante na nossa vida pessoal, patrimonial, na nossa vida profissional, a gente ter planos B, mas isso não funciona na nossa vida com Cristo, não funciona na nossa vida com Deus. Quando, com respeito às questões materiais e às necessidades dessa vida, Jesus disse que era para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas seriam acrescentadas. Não sobrou espaço para um plano B. Quando a respeito do nosso chamado e da nossa vocação para caminhar com Ele, Ele disse, quem quiser achar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perdê-la por amor de mim e do Evangelho, achá-la-á. Ele não deu espaço para um plano B. E quando a Bíblia fala sobre o mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas, como genericamente nós chamamos, dizendo que o primeiro e maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento e todas as tuas forças. Não sobra espaço para ter um bote, não sobra espaço para ter um plano B. Para mim, parece dizer que a melhor atitude a tomarmos nessa manhã, que vamos participar da mesa do Senhor, é seguirmos o conselho que Paulo dá ao chefe do navio, ao comandante do navio, e cortarmos as cordas do bote, deixarmos ir aquilo que pode servir de laço para a nossa vida com Deus, e ficarmos confiantes no fato de que, no fim, o Senhor, a sua palavra, a sua promessa e a sua garantia é que realmente são a nossa tábua de salvação. Esse texto termina com todos os 276 homens salvos naquela ilha, uma ilha chamada Malta. E era necessário eles chegarem naquele lugar, porque Deus ainda haveria de fazer algo por meio da vida de Paulo na população daquela ilha. Então todos chegam lá. Perde-se o navio, perde-se a carga, se salvam uns a nado, outros em tábuas, outros em destroços, mas todos chegam do lado de lá. Deixa eu dizer para você uma coisa. Somente debaixo da obediência à palavra de Deus, a gente chega do lado de lá. Essa vida é um grande mar. Termino aqui lendo o comentário da Bíblia Strong. Eu ia deixar passar, mas agora me lembrei. Ele diz assim, no capítulo 27, verso 30, retrata a intensidade e o desespero dos marinheiros em meio a uma tempestade avassaladora. Utilizando um vocabulário rico, Lucas descritivamente apresenta a cena em que a urgência leva os marinheiros a tomar decisões precipitadas.
Aqui os marinheiros, tocados pelo medo da perdição, planejam uma fuga rápida no navio, possibilitada por um bote que representa a sua única esperança de sobrevivência. Mas esse movimento para descer do navio e fugir para o mar revela não apenas uma tentativa de salvar suas vidas, mas também uma renúncia ao que o navio representava. Segurança e proteção, porque Deus disse, tem que ficar no navio. O navio às vezes está até despedaçando, mas tem que ficar no navio. As âncoras que são prestes a ser largadas simbolizam a estabilidade a qual estavam ligados, mas agora se tornam um obstáculo à sua liberdade. Após essa ação, então, se revela uma grande lição sobre a confiança no plano divino. Uma lembrança de que, mesmo em situações caóticas, é essencial avaliar onde depositamos nossa segurança. A escolha de partir do navio para o mar, que é muitas vezes visto, o mar é muitas vezes visto como símbolo de instabilidade, evidencia a profundidade da dúvida e do desespero humano. Este versículo, portanto, convida a reflexão sobre a necessidade de confiança em Deus em momentos de crise, ao invés de nos deixar levar por instintos de autopreservação. Os botes são esses, que nós criamos por causa do nosso instinto de autopreservação. Mas a grande verdade é que nós precisamos confiar em Deus, mesmo nos momentos de crise, mesmo diante das tempestades da vida. É firmes na palavra de Deus e nas promessas de Deus, e não nos planos de contingência que nós criamos, que nós de fato vamos sair lá do outro lado, vamos chegar inteiros, conforme a promessa do Senhor. Eu desafio você, meu irmão, a cortar o cabo dessa nau, a cortar o cabo desses botes que você tem carregado com você, que você tem construído na sua vida, que tem servido como muleta para você em alguns momentos. Confie plenamente na graça de Deus, confie plenamente nas promessas de Deus. Não use esses botes como uma expectativa de salvação, não na sua relação com Deus. Faça assim, seja prudente no seu trabalho, seja prudente em diversas ações da sua vida, nos seus bens, na maneira como você age, seja prudente, é verdade. Tenha diversidade de planos, sim, mas com Deus tem apenas um plano: confiar na sua palavra, confiar na sua promessa, seguir firme no barco que Jesus te colocou e ter certeza que você vai chegar em terra firme pela graça dele. Vamos orar? Pai querido, que a tua palavra nessa manhã encontre os nossos corações sedentos e encontre os nossos corações receptivos, que o Senhor desperte a nossa mente, desperte o nosso coração para aquilo que diz a tua palavra, que nesta manhã nós tenhamos sido confrontados, que talvez estejamos trazendo alguns botes salva-vidas a reboque, que talvez estejamos trazendo alguns planos B, que talvez estejamos confiando de menos no Senhor e demais em nossas capacidades, em nossos relacionamentos, em pessoas. Mas, Senhor, nesta manhã, renova as nossas forças, renova a nossa fé, renova a nossa confiança, renova nosso compromisso contigo. Nos lembremos, ó Deus, que é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos salva, é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que sustenta a nossa vida. Lembremos-nos de que Tu és o dono do ouro e da prata. Lembre-nos, Senhor, de que sem o Senhor nada podemos fazer. Lembre-nos, Senhor, de que o Senhor é aquele que faz com que
do nosso interior fluam rios de água viva. Lembre-nos, Senhor, que a salvação não é uma questão de religiosidade, que a salvação não é uma questão de ser boa gente. A salvação diz respeito a uma relação de fé e obediência com o Senhor. E que o Teu nome seja glorificado nessa manhã por meio desta mensagem na vida de cada um de nós. Amém e amém. Pastor Luiz.